Bom dia, boa tarde, boa noite, porque depende do fuso, vocês estão numa vibe diferente da minha, né? Aqui é buonissima noche, nem sei, não lembro como é que parla italiani, mas eu já tomei um aperol delícia hoje, já comi uma pizza quattro formaggio, numa cantina italiana maravilhosa aqui em Wellington. Bom dia pro pessoal de Portugal. Já tô assim até vermelhinha do aperol, gente. Tudo bem? Neuza, Tatiana, Cris. Como é que vocês estão hoje? Tudo bem? Luísa. Nossa, quanto tempo, Luísa! Luísa me acompanha, ó, das antigas, da minha época lá de Curitiba, né? Tô reconhecendo pelo sobrenome. Tudo bem, Anabela? Gente, eu sou super cegueta, tá? Então vocês veem que até depois eu vejo os prints de vocês da live e eu tô assim, que eu não enxergo. Daí eu tomo bronca da minha mãe depois, falo assim, por que não fez a live de óculos? Por causa desse estrambolho que eu tenho aqui pra luz. Se eu colocar o óculos, vocês ficam vendo aquelas bolinhas, né, amarela, daí eu não enxergo nada mesmo. Tudo bom? Povo tudo me dando bom dia. Então, vocês estão tudo no Brasil e Portugal. Não tem ninguém aqui de outro fuso dessa vez? Porque, tô tentando lembrar, no último curso gratuito, nossa, tinha gente de tudo que é lugar do mundo, gente. Muito legal. Ó, bandeirinha de Portugal. Já sei que estamos Portugal na área, né? Aliás, Portugal tá comparecendo em... Olha, Luxemburgo! Tem um primo que tem cidadania daí e até ele falou pra gente dar uma olhada. Mas, enfim, tanta coisa pra ver, né? Que legal. Bom dia, bom dia. Brinco lindo. Ó. É o mesmo brinco que eu tava ontem, gente. Eu não tiro mais esse brinco da orelha. A minha mãe, a minha mãe falou pra mim. Nossa, precisava de um brinco desse tamanho. Qualquer dia, olha o tipo da minha mãe. Ela falou assim, qualquer dia vai colocar um pneu pendurado no ouvido. Eu falei, nossa mãe, mas meu brinco é tão lindo, tão discreto. O brinco não é nada discreto, mas o meu look tá vendo? Tipo, eu ponho um brincão e daí eu ponho uma blusa neutra, umas listras, né? Pra gente disfarçar um pouquinho as gordurinhas e tá tudo bem. Gente do Liberte-se, tem? Olha só a galera aí da minha amada Flávia Melissa do Liberte-se. Beth não quer mais olhar pra minha cara, né, Beth? A Beth é minha aluna do Astrologia e Autoconhecimento, minha aluna do Cíclicas. Hoje eu dei aula no Liberte-se, que é um curso de uma amigona minha, da Flávia Melissa. Quem não conhece, corre pra conhecer, porque a Flávia é divina, né? Muda a vida da gente. E... que mais, né, Beth? E agora tá aqui na Tríade. Uma honra, viu? Gratidão. Quando vier a Luxemburgo, avise. Com prazer. Gente, quando vocês vierem pra Nova Zelândia, se algum dia vocês vierem pra cá, vocês me avisem também, viu? Que eu adoro conhecer vocês ao vivo. Já aconteceu. Já aconteceu, tem registro. Olha, tem mais gente do Liberte-se também, a Mari. Renan, chegou, Renan? Chegou atrasado, hein? Vou puxar suas orelhas. Mas tá tudo bem. Também, né, eu não respondo as coisas. A Renan tava me chamando no WhatsApp e eu não tava respondendo. Morando no exterior. Léo, você tá por aqui, meu amigo? Kátia. Beijo pra todo mundo. Bora começar? Já viram que eu já tô no grau, né? Já tomei meu aperolzinho hoje. Quem aí gosta de aperol, levanta a mão. Eu gosto. Renan, comi uma pizza, 4 formatos maravilhosa hoje. A gente não fez os nossos happy hour, mas eu fiz. Acabei de chegar da rua, tô com os pés cheios de bolha. Não vou mostrar pra poupar vocês, porque eu andei. Vocês não imaginam o que eu andei hoje. E eu moro no alto da ladeira. Então eu faço assim, eu ando pra baixo. Pra cima eu pego o cable car. Aquele trenzinho, sabe, turístico. Só que o cable car já tinha parado e daí eu tive que subir a pé. Não foi fácil, gente, mas estamos aqui, heróis da resistência. Deixa eu colar aqui dos meus recados. Sim, claro, importante. Gente, vão chegando, ó, coraçãozinho.
É legal que tem gente aqui que já fez vários cursos comigo, já sabe, né? Eu começo a apontar pra baixo, já sabe que é coraçãozinho ou então é o aviãozinho. Então, faz um favor pra mim. Clica ali no coraçãozinho, clica no aviãozinho, chama pra... Mas vocês são perfeitas. Neuza tá dizendo, já chamei pra live, né? É isso aí, gente. Beijo grande, Neuza, obrigada. Chama aí o pessoal pra live, né? Porque tô pensando, se a gente continuar tendo uma galera legal por aqui, não sei, né? Porque na real a tríade acaba amanhã já, gente. Cara de espanto, coloquem a cara de vocês. Qual emoji representa a sua emoção pra tríade acabar amanhã? Me conte. Porque eu confesso pra vocês que os outros cursos gratuitos que eu fiz, quando a gente abre turma do curso pago, a gente faz 4 não, né? A gente nunca fez 4, né, Renan? 5, 6 dias de live. E aí, eu tava preparando o resumo hoje, e eu pensei assim, acabou amanhã. Amanhã já acabou a tríade, gente. O que vocês acham? Vocês querem mais tríade? Ó, os emojizinhos aí, com a carinha assim. Só 3 aulas. Vocês estão tristes? Vocês querem mais aula? Se eu fizer mais aula, vocês ficam mais felizes comigo? Me deem mais coraçãozinho. Só que eu não posso essa semana, gente. Eu faço mestrado, vocês sabem, né? Faço mestrado. Dou aula no curso pago. Curso, aliás, dia 15 agora, depois de amanhã, tem aula do curso da turma 4. Vocês não esqueçam, povo da turma 4. Hoje eu dei aula no Libertes da Flávia. Tem 2 turmas de mentoria. Assim, a pessoa também precisa tomar o seu aperol, comer a sua pizza e viver, né? Então não dá também para eu dar aula toda hora. Mas a gente podia fazer umas aulas semana que vem. O que vocês acham? O que vocês acham? Vocês me digam aí, ó, se vocês fizerem um chororô lá no... Tô falando de chororô, mas é verdade, gente. É verdade. Quando acabar a live hoje, vai ter, como sempre, o post, né, perguntando os aprendizados de vocês. Se vocês estão muito afim de mais aula, de repente a gente faz mais 3 aulas semana que vem. Vou pensar com carinho, mas vocês têm que pedir. Porque eu não vou ficar criando material, né, fazendo aula pra chegar aqui e não aparecer ninguém, né, gente? Por favor. Então, vocês têm que me prometer que vocês vêm de novo. Se vocês vierem de novo, a gente faz aí. Seguimos com a tríade, né, Renan? A tríade vira, nem sei falar. O que vira se passa pra 6 em vez de 3? Vira a tríade de novo. É uma outra tríade pra galera nova entrar, tá bom? Então tá. Gente, eu não tô fechando os comentários. O Renan tá dizendo pra mim, você não fechou os comentários. Não fechei. A tríade é um... Caiu meu brinco. Vocês ficam falando do meu brinco, vocês tirem o olho gordo do meu brinco, gente. O brinco até caiu aqui. Eu não tô fechando os comentários agora, porque vocês notaram que mudou o ângulo aqui do curso, né? Então eu fechava os comentários antes, porque se eu não fechasse os comentários, tapava a minha cara. Agora, eu deixo assim, porque daí a gente vai batendo um papo bem gostoso. A tríade, ela assim, mais informal. É uma outra vibe. Mas se você quiser que eu feche os comentários, Renan, você me avisa aqui, meu Lombardi, que eu fecho. Senão eu vou deixar aberto, não me atrapalha não. Meus recados então. Já falamos que a tríade acaba amanhã. Quem sabe? Pode ser, talvez, tenhamos mais aulas na semana que vem, se vocês me pedirem, né? Outro recado que eu tenho para dar aqui colando é que muita gente chegou na tríade, tá chegando na tríade hoje, né? Então, assim, gratidão para você que não tava aqui ontem e que tá chegando na tríade agora. Honro muito a sua presença, fico muito feliz. Não sei se você já teve tempo de assistir a gravação do nosso encontro de ontem, mas ele tá disponível no meu IGTV e no feed aqui no Instagram. Então, relaxa que se você perdeu, você pode assistir depois, tá tudo certo, tamo junto, não dá nenhum problema, tá? E aí, o que acontece é que se você tá chegando agora, eu não sei se você já está lá no grupo do WhatsApp, mas tá rolando o grupo do WhatsApp da Tríade. E aí, eu recebi algumas perguntas assim, assisti a live, mas não sabia que tinha grupo do WhatsApp.
Ou, estou no grupo do WhatsApp, mas não recebi material nenhum. É que é assim, gente, o WhatsApp, diferente daquele outro que eu não posso falar o nome, do azulzinho, ele não fica com histórico, né? Mas eu garanto pra vocês que quem se inscreveu antes da gente começar recebeu todos os materiais. Quem fala, mãe, você acordou, mãe? Gente, para tudo, o mundo vai acabar. Minha mãe levantou cedo. Isso não existe. Aposto que a senhora levantou pra ir no banheiro, né? Mas tudo bem. Não precisa me assistir que você já tá careca de assistir minhas lives, né, mãe? Beijo, te amo, bom dia pra você. Ó, o pessoal já sabe, Dona Valéria tá na área. Gente, a minha mãe é terrível. Se vocês me acham bocuda, vocês não imaginam Dona Valéria. Pior quando ela vem nos comentários contar história e falar mal de mim, contar aí os meus podres, né, mãe? Não, ela vai fazer isso não, ela vai ficar comportadinha, Dona Valéria. Mas eu tava falando do grupo do WhatsApp, o que tem de importante? Lá no grupo do WhatsApp, eu tô enviando todos os resumos, todos os materiais extras, tá? Então, vocês fiquem tranquilos que quando acabar a aula aqui, depois, ou eu, ou o Renan, alguém, a gente vai enviar os materiais extras para vocês lá no grupo do WhatsApp. Então, relaxem, fiquem tranquilos, aproveitem, tá tudo bem. Tudo certo, vocês não estão perdendo nada, tá bom? E vai ter resumo de novo da aula de hoje, assim como eu faço em todas as aulas, beleza? Tranquilos, sem estresse. Então, esse é o recado que eu tinha para dar sobre o grupo do WhatsApp. Já falei sobre a continuidade das aulas. E o que a gente vai falar hoje? Bom, o tema da nossa aula de hoje é astrologia e psicologia. O que a gente vai falar sobre psicologia? Tem muita coisa para falar, né? Mas como alguns de vocês perguntaram, como que a gente sai de astrologia, passa pela psicologia e como que a gente vai... Ó, já tem gente perguntando aqui como que é o grupo. Renan, dá uma ajuda aí pro pessoal. Link pro grupo do WhatsApp tá na minha bio. Bio é a mesma coisa que o perfil, né? Então você, depois que acabar a live, você vai lá no perfil, clica, que aí você entra no grupo do WhatsApp, tá bom? Quem se inscreveu tá lá no grupo. Fica tranquilo que vai dar tudo certo, tranquilo e tranquila. Então, assim, como que a gente faz para passar, né, Ontem a gente falou um pouco sobre como a astrologia começou, como que eu entrei na astrologia, mas daí a juntar, né, Lé com Cré, daí a juntar o que tá lá no céu com o que acontece em termos psicológicos, a gente precisa ter uma base teórica. E aí eu comentei por alto ontem que Titio Jung fazia astrologia, né? Estudava astrologia, falava de astrologia. Eu até coloquei nos meus stories, hoje eu tava fuçando uns livros de Jung para recomendar para vocês, e eu achei um livro chamado Jung e Astrologia, só que é em inglês, né? E aí eu fui ver o preço, gente, eu quase morri, $227, sério. E aí eu até pedi pro pessoal que me acompanha nos stories dar uma olhada se acha no Brasil ou em Portugal, quanto que é o livro por aí. Não sei se chama do mesmo jeito, mas depois você vê lá nos stories. Então, assim, não foi só Jung que juntou a astrologia com a psicologia, tá? Esse olhar sobre o psicológico, usando os elementos da natureza e usando os signos, já acontecia na Grécia mesmo, né? Aristóteles falava dos temperamentos e ele estudava também astrologia, só que não se explicava assim, o signo tal é isso e aquilo, do jeito que a gente vê hoje em dia, tá? Mas quando Jung apareceu, né? Quando Jung começou a estudar lá pelos anos 40, pelos anos 20, foi nos anos 20 que ele começou a estudar astrologia, mas ele não publicou nada. Lá pelos anos 40 que ele publicou. A gente precisa entender um pouquinho, antes de chegar nessa conexão do Jung com a astrologia, e entender um pouco quais são as teorias mais importantes de Jung, tá? E aí eu quero trazer para vocês 2 conceitos bem importantes da psicologia junguiana. O primeiro conceito é o conceito de sincronicidade. O que é sincronicidade? De uma forma bem resumida, porque tem o palavrão técnico, né? Que é a questão cognitiva, que ele falava que não existe isso de casualidade, né? Então, cognição casualística, acho que é o termo técnico, gente.
Tô tentando lembrar, não tô lembrando em português, mas enfim. Ai, fiquei até vermelha, vergonha que não consigo lembrar o nome. Mas enfim, a sincronicidade quer dizer que nada é por acaso, tá? E ele parte do princípio que existe um inconsciente coletivo. Então, assim, existe o consciente, que é o que a gente sabe, é o que a gente vê, é o que é concreto, é o que a gente tem consciência. E existe o que é inconsciente. E como a gente falou ontem, o grande babado, o grande perigo é que às vezes a gente não percebe o que é inconsciente e isso acaba levando a nossa vida, né? E aí você chama isso de destino, enquanto não é destino porra nenhuma. É simplesmente seus padrões inconscientes se manifestando. E para Jung, existia uma coisa chamada inconsciente coletivo. Então é assim, tem o meu inconsciente, tem o inconsciente da Beth, do Renan, da Dona Valéria, e todos nós temos o consciente. Mas tem também um inconsciente coletivo que reúne essa galera toda, entende? Por isso, vocês já devem ter percebido, já deve ter acontecido com você, de você ter uma ideia, hashtag quem nunca, e você achar a melhor ideia do mundo, aquilo assim, nossa, uau, isso é fodástico, maravilhoso. E aí você vai dar um Google, né, naquele negócio, e aí aquilo já existe. Ou então, você pensa em algo e aí a pessoa vem e fala com você daquilo no mesmo exato momento. Por quê? Porque para Jung tem esse conceito de sincronicidade, onde todos nós estamos conectados, como se fosse um fio, né? Invisível, que une todos os inconscientes de todos nós. E daí que vem todo o estudo dele de símbolos, tá? Então, para Jung, símbolos eram assim de extrema importância. E símbolos aparecem tanto no dia a dia, na nossa vida, né? Então, assim, tô vendo minha tatuagem, tô lembrando. Círculo, cruz, né? Tem vários significados que a gente adiciona aos símbolos. E Jung estudava muito os sonhos, né? Então, ele estudava também não só os símbolos no nosso dia a dia, como também os símbolos que vêm do nosso inconsciente. Para Jung, os sonhos nada mais são do que manifestações desse nosso inconsciente, tentando dar recados pra gente, tá? Então, é isso. Existe toda uma técnica, toda uma questão que se faz quando a gente faz terapia junguiana de analisar os sonhos. Então, fica aqui já uma dica que não tem nada a ver com astrologia, de que para autoconhecimento é muito legal você anotar os seus sonhos e depois levar para terapia, tá? Isso faz bastante diferença, é muito importante e produtivo. Bom, pensando nisso, a gente já faz o primeiro link entre astrologia psicológica junguiana e astrologia. A astrologia, como a gente falou ontem, é uma linguagem. E ela é uma linguagem de quê? De símbolos. Ela não é uma linguagem como português, inglês, francês, né? Ela é uma linguagem que passa... Deixa eu roubar aqui do meu arquivo. Peraí. Não sei se vai dar pra ver. Ó, é isso. Isso é um mapa astral, né? Então é um monte de símbolo, um monte de símbolo. A gente tem que saber ler esses símbolos. Isso tudo tem um significado, é um idioma. Então existe toda essa simbologia. Quando você começa a estudar astrologia, você começa a perceber, por exemplo, o Sol, né? Ele é um círculo com ponto no meio. E existe um porquê. Esse ponto tem um significado, esse círculo tem um significado. A Lua, porque que ela é daquele jeito, que tem a questão das fases. Mercúrio, que tem meio círculo, daí tem um círculo e tem uma cruz. Vênus é o círculo e uma cruz, o símbolo do feminino. Marte, o símbolo do masculino. Então, uma coisa que é muito comum quando a gente começa a estudar astrologia é que vocês querem saber o significado certo, né? Então tem essa preocupação de assim, o Sol em Peixes na casa 7, eu sempre uso esse exemplo porque é o meu Sol, gente, é a primeira coisa que me vem à cabeça. E aí ele só pode significar isso. Não é assim, gente, porque a gente conversou ontem, né? Existe um contexto. A Fábio tem uma genética. A Valéria tem outra, a Beth tem outra, Luísa tem outra. Cada um de nós aqui tem uma genética. Isso faz parte de quem a gente é. A genética define características físicas, né?
E também ela fala sobre questões do nosso desenvolvimento. Mas a gente não é só nossa genética, a gente é também as experiências que a gente vive. E as experiências que a gente vive também são ligadas ao ambiente no qual a gente está inserido. Então, uma coisa é experienciar, por exemplo, a pandemia no Brasil, outra coisa é em Portugal, outra coisa aqui na Nova Zelândia. Cada local tem uma realidade, cada realidade vai despertar questões diferentes na gente. Então, quando a gente faz essa junção da psicologia junguiana com a astrologia, eu acho muito importante frisar para vocês que a gente tem que ter esse olhar de simbologia, esse olhar de que não é algo literal, tá? Isso é muito importante, pode parecer uma bobagem, mas isso faz toda a diferença no seu desenvolvimento, na sua confiança. Dito isso, falamos já da lei da sincronicidade, falamos da questão da simbologia que tem na psicologia junguiana, e aí a gente parte para o terceiro conceito muito importante, que é o conceito de arquétipos, tá? O que são arquétipos? Hoje em dia até tá meio na moda, para quem tá no mundo digital, escuta-se muito falar, já se fala até de arquétipos em marketing, né? As grandes marcas, qual é o arquétipo que ela vende. Então, por exemplo, a Apple, ela é muito associada a inovadora, a ser primeiro. Então, o arquétipo do rebelde, do criativo. Então, cada marca é associada. A Volvo é tido como carro mais seguro. Então, o arquétipo, né, do guardião, do sábio. Então, tem tudo isso, tá? Bom, para eu não me perder. É que eu quero colar a definição que eu anotei aqui, porque eu achei muito legal para passar para vocês. Achei que era um jeito bem fácil de explicar arquétipos. Então, arquétipo é um símbolo, tá? Só que ele é um símbolo um pouquinho diferente de símbolos assim, que a gente pega, isso é uma cruz, isso é um círculo. Eles são símbolos que eles estão armazenados no inconsciente coletivo. Vou provar para vocês. Se eu falo assim para vocês, herói, todo mundo sabe que é um herói. Independente da nossa idade, desde que você é criança e começa a ter qualquer processo cognitivo, você já entende. Ninguém precisa virar para você e explicar definições do que é um herói. Do mesmo jeito, ninguém precisa explicar para vocês o que são definições do arquétipo do rebelde, do arquétipo do professor, do arquétipo da grande mãe. É como se a gente intuitivamente já soubesse isso, né? Então, para Jung, esses símbolos, que são como se fossem personagens, né? São do inconsciente coletivo. É tipo... Alguém me ajuda? Renan me ajuda. Common sense. Senso comum? Não, bom senso. É um bom senso, todo mundo sabe, né? Só que esse saber, ele veio intuitivamente pelas experiências que a gente vive. E daí o mais legal é que arquétipos são símbolos que eles sobrevivem. Não importa a época e não importa o país no qual a gente esteja, qual a cultura, qual o contexto. Se você falar com pessoas de diferentes religiões, de diferentes países, se você falar com pessoas da época da Grécia Antiga, com a época medieval, corte parisiense, né, naquela época de Dom Luís, whatever. Se você falar com Jacinda Ardern aqui no parlamento, Fábio Ormerode aqui, Beth lá em Portugal, todo mundo tem ideia do que são essas palavras, esses símbolos. E aí, Jung, senso comum, obrigada, viu, gente? Então, Jung, ele falou que desde criança a gente começa a ter essa conexão com o inconsciente coletivo e esses símbolos, né, vão fazendo sentido. Mas esses símbolos estão aonde? Eles estão no inconsciente coletivo, mas eles também estão no nosso inconsciente, né? Então, assim, a gente tem o nosso lado, a nossa parte consciente da personalidade e a gente tem a parte consciente. E lembra que a gente falou que o nosso inconsciente, ele é muito grande e ele vai dirigindo a nossa vida. Então, a gente precisa entender o que tá lá. O mapa astral, para Jung, era exatamente uma representação gráfica desses arquétipos que estão no seu, no meu, no nosso inconsciente, tá? Então, o jeito mais fácil de explicar, porque assim, gente,
Eu aprendi arquétipos lendo um livro inteiro, já fiz curso sobre arquétipo, então falar disso em 5 minutos é bem desafiador para mim, mas acho que deu para vocês entenderem o conceito. E Jung definiu, olha que interessante, 12 arquétipos. 12 arquétipos. E quantos signos existem? Me digam aí quanto eu tomo água. Quantos signos tem? Tararam. Ninguém vai arriscar quantos signos existem? Cadê meus alunos aí? Quem é aluno da turma 1, da turma 2, turma 3, turma 4? 12, muito obrigado. Exatamente, temos 12 signos e temos 12 arquétipos. Então, os arquétipos de Jung podem ser correlacionados aos 12 signos. Uau, exatamente, tá? Então, por exemplo, Áries pode ser associado ao arquétipo do herói. Gêmeos pode ser associado ao arquétipo do... Gente, ó, não é julgamento de valor. Eu já falo isso antes porque eu sei que as pessoas deturpam as minhas palavras. Na época de Jung, quando Jung criou os arquétipos simbolismo, ele chamava do brincalhão ou do bobo da corte. Porque o bobo da corte é tipo um personagem, né? O Joker. E ele associava Gêmeos a isso. Aquário, associado ao rebelde. E até eu tava conversando com uma pessoa outro dia, e é engraçado, né, como a gente attach meaning, o que eu quero dizer, como que a gente adiciona significado a determinados símbolos. Porque rebelde, a palavra rebelde não quer dizer bom nem ruim. Mas para muita gente ela é bem ruim, né? A pessoa não quer ser vista como rebelde, tá? Então, existe tudo isso que a gente conversou ontem, de como dependendo da época e da sociedade, a gente adiciona um significado a algumas palavras. Isso até faz com que a gente possa cair naquela vibe da astrologia terrorista, né? Beleza? Bom, a gente não vai aprofundar, eu vi que algumas pessoas estão perguntando qual é o arquétipo de cada signo, né? Essa não é a nossa proposta da aula de hoje. E eu acho que no material não, no material eu não falei nos detalhes, mas isso é bem fácil, eu posso passar para vocês lá no grupo, tem uma fotinho, né, com os 12 signos e o arquétipo. Uma coisa legal de falar sobre isso é que não tem um consenso, tá? Quando eu digo que não tem um consenso, justamente por ser uma linguagem simbólica, muitas pessoas estudaram Jung e alguns signos têm o consenso, tipo Áries, todo mundo fala que é o herói, né? Mas, por exemplo, Sagitário, tem gente que fala que é o arquétipo do viajante, tem gente que fala que é o arquétipo do professor. Mesmo Gêmeos, às vezes falam que é o arquétipo do professor, tá? Então varia um pouco. Câncer é sempre o arquétipo da mãe, né, do cuidador. Então existem essas dúvidas aí, tá? Mas tem a forma que eu vejo, que não necessariamente é uma verdade absoluta, porque vocês que estão aqui assistiram ontem já sabem que a minha visão de mundo é socioconstrutivista, então existem várias verdades, eu só posso falar sobre a minha verdade. Então, eu posso partilhar com vocês quais são os arquétipos que eu vejo para cada signo. Dito isso, a gente fez o primeiro link entre a psicologia e a astrologia, né? Que é entender. Então, a gente falou, por exemplo, de humores e temperamentos na época da Grécia Antiga, que tinha o colérico, o fleumático, o sanguíneo e o bilioso, é isso? Acho que é isso mesmo. Enfim, não é a minha vibe, porque eu não acredito, o meu mundo, né, a minha visão de mundo, não é de que a gente é uma coisa só estática. Então, essas teorias de personalidade, eu questiono bastante, tá, gente? Então, eu acho assim, pode ser que você tenha um temperinho, mas de acordo com as suas experiências, você pode navegar por outros temperamentos, tá? E aí, quando a gente vai falar, então, beleza, entendi qual é o link entre a astrologia e a psicologia junguiana. Esse não é o único link que existe, sabe? Existem outros astrólogos que usam outras linhas de astrologia e acho importante trazer essa referência para vocês, né? Então, tem alguns nomes de astrólogos que seguem uma linha de astrologia
psicológica ou astrologia humanística, que eu recomendo, tá? No material do resumo de hoje vai ter um nome bem direitinho, que são nomes dificeizinhos, tá? Mas basicamente é a Liz Green, Howard Sasportas, Dani Rudayar, Stefan Arroyo. São, assim, os que eu acho que tem mais afinidade, que são mais parecidos com esse meu jeito de falar, de fazer astrologia. Que eu até comentei ontem que os livros que eu estudei foram os livros deles, mas aí quando traduz para o português, às vezes traduz errado, né? E aí alguma coisa assim, tipo um aspecto tenso, acaba traduzindo como um aspecto ruim ou como um aspecto negativo. Então tem que ter esse cuidado, tá? Bom, deixa eu tomar mais uma água para ver aqui o que mais que eu tenho que falar para vocês hoje. Tá beleza até aqui, gente? Estão entendendo? A Beth falou os 4 magníficos. Uma boa, Beth. Realmente, são magníficos mesmo. Eu gosto muito, muito da visão que eles têm de astrologia. E sabe o que é interessante, Beth? Que se você começa a ler todos os livros desses autores, você vê uma evolução no caminho deles como astrólogo, assim como aconteceu comigo, né? Quando eu comecei na astrologia, eu fazia uma astrologia muito descritiva. Eu dizia assim, a pessoa é assim, é assado. Mas não é isso, né? A gente não é o nosso mapa. O mapa é um convite para a gente se desenvolver. Agora, existem outras aplicações da astrologia além do autoconhecimento. Então, essa conexão da astrologia com a psicologia junguiana, um grande benefício, né, aos olhos de Jung, e aí eu como discípula vou repetir, é o que ele chamava de processo de individuação. O que é o processo de individuação? Para Jung, nós somos, né, vários fragmentos, vários pedacinhos, sabe? E enquanto a gente meio que não junta esses pedaços todos, a gente não toma posse de si mesmo. Então, o processo de autoconhecimento, ele chamava de individuação, né? Que é de se tornar um indivíduo. E, segundo Jung, a gente nunca tá inteiro. Então, essa história, assim, também a gente não tá pela metade, né? Aquela história de metade da laranja, alma gêmea, tal, não é a vibe da psicologia analítica junguiana. A gente parte do princípio de que todos nós estamos buscando a nossa completude, sermos um ser holístico, um ser inteiro. Então, conforme você vai vivenciando os arquétipos do zodíaco, os 12 signos, você vai juntando essas partes. Então, cada um de vocês tem cada um dos 12 signos. E eu também, tá? E no mapa astral, é que esse mapa é um mapa pequenininho. Mas vocês vão ver que existe uma roda, né? E nessa roda você tem os 12 símbolos, os 12 signos. Todos nós temos. Não existe, guardem bem isso, não existe não ter um signo no seu mapa. Não existe. Não existe. Pode ser que você não tenha nenhum planeta naquele signo, mas aquele signo ele está lá, em alguma área da experiência, em alguma casa do seu mapa astral, te convidando a trabalhar, a desenvolver aquelas características, entende? Então é isso. E Jung fez vários estudos sobre astrologia. Ele, inclusive, tentou fazer uma pesquisa assim mais científica, onde ele analisou, eu não quero falar mentira para vocês por causa da impecabilidade da palavra, então, bom, vou dizer assim, eu não tenho certeza quantos mapas ele leu, tá? Nessa pesquisa que eu quero dizer para vocês. Eu sei dizer para vocês que foi algo ao redor de 300 ou 330 casais que ele analisou, o que vai dar aí 600 ou 660 mapas astrais. E aí ele foi buscando entender, né, como que era um relacionamento dessas pessoas e que características que ele via no mapa de um ou de outro, né? E ele percebeu algumas conexões interessantes de sincronias, ligações entre um mapa e outro. Então, não é raro, e aí vocês podem parar para pensar na vida de vocês, até mesmo dentro de um sistema familiar, né? Usando aí alguns conceitos de constelação, não é raro terem algumas repetições dentro da família. Então, às vezes, o filho
tem o ascendente, que é o sol ou a lua do pai ou da mãe. Ou então tem o mesmo sol, o mesmo signo que o pai ou que a mãe. Quase toda família tem um filho que tem o mesmo signo que o pai ou que a mãe, ou que o avô ou que a avó. Então rola essas repetições, sabe? E aí é muito legal que vocês podem fazer uma coisa chamada a árvore astrológica. E aí eu tô parando assim, porque eu tô lembrando do meu marido, do meu filho, debochando de mim quando eu contei para eles da árvore astrológica. Eles me perguntaram, o que é a árvore astrológica? Eu falei, a mesma coisa que a árvore genealógica. Porque a gente faz assim, né? Por exemplo, eu, Fabiane, tenho o pai Geraldo, tenho a mãe Valéria. Aí tem o pai Carlos, o pai do meu pai, né? E a dona Consuelo, a mãe do meu pai. E aí, da minha mãe, tinha o seu Durval e a dona Wanda. E aí tinha os pais deles. Só que em vez de colocar a data de nascimento, ou até você põe a data de nascimento, em vez de colocar só o nome, você coloca o signo, né? E aí, se você souber a data de nascimento e o horário, fuça lá nas certidões, você consegue descobrir o sol, a lua, e aí você começa a ver essas conexões. E daí é muito interessante. Por exemplo, o meu marido é Capricórnio. Ele é Capricórnio com ascendente Escorpião e com lua em Peixes. E aí eu sou Peixes, então a lua dele tá no mesmo signo que o meu sol, né? O sol dele tá no mesmo signo que o meu Marte. E Marte, no mapa de uma mulher, né? Na verdade, no mapa de qualquer pessoa, Marte fala o que nos desperta desejo. Mas no mapa de uma mulher heterossexual, né? Porque tem diferença, você tem que perguntar pro seu cliente, né? Qual a orientação sexual dele. Aí você sabe se você vai olhar Marte ou você vai olhar Vênus. Eu sou uma mulher hétero, então a gente olha Marte. E aí vai falar o tipo de homem, né? Que me atrai. Então, deu um match ali do sol dele com o meu Marte. Nosso filho, Pedro, é Capricórnio também, tá? Então você começa a ver assim umas associações. Meu pai e minha mãe têm ascendente Capricórnio, os dois. Então é muito interessante quando você começa a dar uma fuçada, você vai vendo. Então a gente vê, por exemplo, na minha árvore astrológica, tem uma repetição de Capricórnio, né? Então você vê que sempre tem um Capricórnio ali. Então, o que você entende dessa família? São realizadores. São pessoas que gostam, mãe, desculpa o palavrão se você tá acordada me ouvindo ainda, e quem não gosta de palavrão tampa os ouvidos, é povo que gosta de ralar o cu na ostra, como diz a minha amiga Carol, a Cajuína Frevo, né? Então, assim, você gosta de se esforçar, você gosta de trabalhar, e é que nem uma cabra montesa, vai devagar e sempre, entendeu? Não importa quanto tempo leve, mas vai lá, resiliente. E isso é muito verdade na história da minha família, né? Meus pais, eles vieram de uma origem muito humilde, assim, quando eles se conheceram, agora não quero falar mentira, porque eu não lembro o número, mas a minha mãe falou, ela dava aula em não sei quantas escolas, se eram 3 ou 4 escolas, pegava trem, ia para subúrbio, meu pai também dava aula em vários lugares, né? E eles foram construindo o patrimônio deles ao pouco. E eu também sou dessas de ralar o cozinho na ostra, eu não tenho medo de trabalho, né? Então, é uma curiosidade que não tá no resumo e que eu recomendo a vocês, é fazer essa análise de ver, né? Qual será o arquétipo que se repete na sua família? Tá? É interessante. Isso vai falar um pouco do contexto no qual você cresceu, no contexto no qual você se desenvolveu. Isso vai vir com algumas crenças, né? Com algumas coisas. Por exemplo, a crença da minha família é que se você se esforça, o negócio dá certo. O que não é necessariamente, hoje eu tenho um olhar bem crítico para isso, como health psychologist, porque eu sei que muita gente se esforça pra caramba e não consegue, né? Porque, infelizmente, existem desigualdades sociais. O mundo do jeito que é hoje é um mundo que literalmente fode com quem não tá no padrão. Então, se você não é branco, educado, né? E não tá em um certo nível social, a sua vida é muito mais difícil. Muito mais difícil. Não dá pra gente comparar, né? Então, existe o que a gente chama na psicologia de interseccionalidade. Então, assim,
Se você é mulher, naturalmente a sua vida já vai ser mais difícil do que a de um homem, tá? E assim, isso não é mimimi não, tá, gente? Isso é pesquisa mesmo. Então, nasceu mulher já tem uma complicação. Se nasceu mulher e não é branca, pode ser indígena, pode ser negra, já vai ser um pouco mais difícil mesmo o acesso às oportunidades. Dependendo se tiver uma condição social, né, um pouco mais baixa econômica, vai ser um pouco mais difícil ainda. Se não for hétero, é mais difícil ainda. Então vai acontecendo essas interseccionalidades e as desigualdades começam a ficar gritantes demais, tá? Mas enfim, não vim aqui para falar disso. Entenderam como que a gente junta a psicologia com a astrologia, né? Então, isso tudo que eu falei serve para o autoconhecimento. Mas a gente também pode juntar a psicologia com a astrologia para processos terapêuticos, tá? Eu, durante muito tempo, é que a minha agenda fechou, eu parei de atender, até porque estou me dedicando ao mestrado e aos meus amados alunos e mentorandos. Mas eu atendia terapeuticamente. E aí, como que eu atendia? Eu fazia astroterapia, gente. Você vai dizer, astroterapia? O que é isso? Nada mais é do que usar o mapa astral como uma ferramenta terapêutica, tá? É isso. E aí, assim, por exemplo, você chegava para consulta e, digamos, sei lá, você disse para mim assim, ai, Fábio, tem um problema de relacionamento com a minha mãe. Beleza, vamos pegar o mapa aqui e vamos olhar a sua lua. Não é que o mapa vai dizer qual é o problema com a sua mãe. Não é nada disso, o mapa não faz isso, tá? Mas o mapa vai dizer para você como que é a imagem, o arquétipo de mãe que você internalizou. Você tá entendendo a diferença? Ele não vai dizer como é que é a sua mãe, nem como é o seu pai, mas ele vai dizer qual é o arquétipo que está associado a isso. E aí eu, como terapeuta, tô falando isso porque eu sei que volta e meia tem terapeutas aqui que me acompanham. E a astrologia é uma ferramenta maravilhosa. E aí você, como terapeuta, você vai conduzir a sua consulta, né? A sua argumentação com o cliente para entender. Será que essa pessoa percebe que ela internalizou essa mãe? Ou será que ela está em negação? Será que ela está em outros mecanismos de defesa? Hoje mesmo no Liberte eu dei uma aula sobre os mecanismos psicanalíticos de defesa. Defesa anal, defesa oral, defesa edipiana e defesa dissociativa, né? Que, aliás, não vou conseguir ficar quieta, Renan vai brigar comigo, mas só pode ser o que acontece no Brasil, né? O Brasil deve estar num processo psicanalítico de dissociação da realidade. Porque achar que não tem vírus, ou que não precisa de isolamento social, ou achar que vacina vai fazer virar jacaré, enfim, eu não sei nem o que dizer, viu, gente? Só pode ser negação da realidade. E aí, nem Freud explica, tá? Nem Freud explica. Beleza? Temos alguns minutos, não quero deixar a live cair pra gente não perder. E vou dar uma olhada nas dúvidas de vocês. Ficou um pouquinho mais claro de como a gente pode juntar Lé com Cré, ou seja, astrologia e psicologia? Conseguem perceber? E aí, assim, até falando um pouquinho desses mecanismos de defesa, é muito legal, gente. Eu tô apaixonada por estudar. Tem um livro da Liz Green que se chama Barriers and Boundaries, que é barreiras e limites? Boundaries? Até esqueci como é que traduz. Que não tem em português, já procurei, só tem em inglês mesmo, que ele fala só desses mecanismos de defesa psicológica, com esse olhar freudiano, linkando com a astrologia, né? E daí é muito legal, porque daí você começa a perceber assim, todos nós temos os 4 elementos no mapa, então todos nós temos o nosso pezinho nesses mecanismos de defesa emocional. E aí a questão, gente, não é modificar esse mecanismo de defesa, mas é estar ciente desse seu padrão, porque quando você está ciente do padrão, você não é refém dele, né? E aí não é inconsciente, se é consciente, você está presente, você está saudável, tá? Então é muito interessante, beleza?
Ó, tem gente falando aqui, são duas formas de conhecimento que se complementam. Exatamente, exatamente. Flávia tá dizendo que amou. O que mais, gente? Deixa eu ver o que vocês estão falando. Mecanismos de defesa são bloqueadores da nossa evolução. Olha, achei ótimo o seu comentário. São, mas a gente também não estaria vivo se a gente não tivesse mecanismo de defesa, né? Então, eu tenho muito esse olhar, gente. Tava procurando uma caneta, mas não tem nenhuma caneta aqui fácil. Esse olhar de espectro, sabe? De que nada é 100% bom nem 100% ruim. Obviamente, se você tá aqui no excesso, só nos mecanismos de defesa, você não tá vivendo, você tá só se defendendo. Mas também se você fica aqui e você não protege o seu ego, porque o nosso ego, ele tem um papel importante, né? Ele faz com que a gente seja capaz de conviver socialmente. Porque se a gente não tivesse ego, a verdade é que na hora que acontecem absurdos, como por exemplo anda acontecendo no meu amado país natal, a gente saía esfregando a cara das pessoas num muro chapiscado, né? Ou saía matando meio mundo, porque a gente não ia ter um filtro, né? Então, assim, a gente também precisa ter algumas defesas para defender a estrutura do nosso ego. Isso faz parte do nosso psicológico. A questão é, será que por causa das suas defesas você está indo para algum extremo e você está deixando de viver e você está deixando de se desenvolver? Então, é esse mais ou menos o meu olhar, a minha pegada, sabe? A gente vai buscar aí entender, se perceber onde que eu estou no meu processo, né? Porque não tem bom ou ruim. Áries pode ser expresso como assertividade, coragem, energia para começar as coisas, mas também pode ser expresso com um puto impulso que começa 1 milhão de coisas e não termina nada, ou com uma agressividade extrema. Então, e isso vale para todos os signos. Importante. Outro conceito junguiano, conceito de luz e de sombra, né? Que é a base de tudo que eu falo também na astrologia. Então, eu tenho sempre esse olhar, gente, que não tem mapa bom ou ruim. Tem mapa que tá na luz, tem mapa que tá na sombra. E muito importante, não caia nessa ilusão de que você bonita é um alecrim dourado que só vive à luz do seu mapa. Não existe. Alecrim é verde, amada, não é dourado, tá? Todo mundo tem sombra e a gente tem que integrar, né? Porque essas sombras, elas têm um papel também na nossa psique, tem uma importância, essa defesa do ego, tá? Agora a questão é você não tá só lá, tá negando a sua sombra, ou você tá negando a sua luz, né? Também acontece isso, muita gente nega a sua luz. Quem aí vive aí na essência da luz do seu sol? Né? Não é tão fácil não, a gente precisa se desenvolver, a gente precisa se conhecer, viver na essência do nosso sol, alinhada com o nosso sol, dá bastante trabalho. Eu digo assim, vocês ficam se preocupando em aprender Lilith, Roda da Fortuna, que é muito legal, tá? Não tô dizendo que não funciona, que não é para estudar isso não, mas estuda sol, estuda lua, aprende o que você faz com esse arroz com feijão primeiro, antes de querer inventar de ser Masterchef, fazer estrogonofe, escargot, sei lá o que receita que você gosta, e aí queimar o arroz, porque, né, aí caga a receita toda. Então a gente precisa fazer muito bem o arroz com feijão, é isso que eu defendo. Só que esse meu arroz com feijão tem esse temperinho aí de psicologia de Jung, tá? Dúvidas e perguntas, deixa eu ver o que mais. Tarará, tarará. Gente, vocês estão trocando o nome de livro já aqui. Tudo bem. Fizeram um mapa astral e me disseram que eu tinha um karma a pagar. Pois é, sinto muito pela sua experiência, viu, Luísa? Acontece muito, isso é o que eu chamo de astrologia terrorista, né? Então, assim, quem é essa pessoa que tem esse poder todo para saber da sua história, da sua evolução espiritual e dizer se você tem ou não tem um karma a pagar? Todos nós temos um karma a pagar, senão a gente não tava aqui, né? Beleza? Deixa eu ver quem mais. Mais perguntas? Vocês estão falando dos livros aí. Rilitros. Eu sou a palhaça mesmo, gente. É isso, meus amores.
tá bom? Ó, quero fazer uns pedidos pra vocês. Eu ia dizer às 10 da noite. Às 10 da noite vocês iam me matar, né? 10 da noite pra mim, não pra vocês. Acabando a nossa live, vai ter um postzinho lá no meu perfil perguntando o seu insight da aula de hoje, tá? A gente vai mandar nos grupos do WhatsApp o resumo. E no resumo, todo dia, todo resumo tem exercício. Vocês já viram? Quem aqui já viu o resumo da aula 1 me fala se gostou? Ficou bonito? Fui eu que fiz, gente. O design todo fui eu que fiz. Foi Renan, não. Foi Renan, não. Eu que ando inventando de fazer as coisas, fico brincando com as cores, com as letras. Deixa eu ver, tem gente perguntando. Como que se cura ferida em Kiron, família? É isso? Será que eu entendi? Kirin? Não conheço Kirin, não sei o que é Kirin. Será que você tá falando Kiron? Pode ser, né? Eu leio Kiron, tá? Kiron é um asteroide, ele não é planeta. E ele tem um movimento assim meio diferente, ele fica muito tempo no mesmo signo. Inclusive agora, já tá aí há décadas em Áries, né? Tá pedindo pra gente curar a nossa energia ariana. Será que a gente tá usando coragem, assertividade, heroísmo? Ou será que a gente anda agressivo, meio terrorista, meio violento, né? Então, assim, não pensei em uma aula só sobre Kiron agora, acho que não faz sentido nesse momento. Amanhã, tem gente falando que não consegue baixar enrolou a língua, manual de apoio. Dá um grito pro Renan, o Renan tá no nosso suporte, né? Ou pra mim, que tô em todos os grupos também, pra gente ver o que a gente consegue fazer pra ajudar, tá bom? Como faço pra conseguir o resumo de ontem? Então, Cláudia, eu avisei aqui no começo hoje, pra vocês ficarem tranquilos, que quem ficou me conhecendo hoje por causa do Liberte-se e entrou no grupo depois, a gente vai mandar no grupo de novo, tá? A gente vai reenviar os materiais. Tô vendo com o Renan, tô pensando da gente, de repente, botar tudo numa pasta e dar o link de uma pasta, em vez de ficar mandando 500 mil arquivos, tá? Então, combinado, temos o encontro amanhã, nosso último encontro da Tríade, e amanhã a gente vai falar especificamente de autoconhecimento, tá? Então, ontem a gente falou sobre o que é a nova astrologia. Começamos a entrar em contato com essa nova astrologia. Hoje a gente falou de psicologia e astrologia, como que as duas coisas se unem, né? Para dar essa base do que é essa nova astrologia que a Fabi faz. E que assim, não sou só eu que faço astrologia psicológica, mas só eu faço astrologia psicológica do meu jeito, entende? Porque não existe outra Fabi, né, gente? Então, cada astrólogo tem a sua pegada. E a minha pegada, junto que a gente conversou ontem, dessa visão de contexto de mundo socioconstrutivista, que assume que não existe uma única verdade, com a astrologia psicológica não a humanista, mas a junguiana, né? E esse olhar de simbologia, tá bom? Beleza? Um beijo para vocês todos e nos vemos amanhã, de manhã cedinho no Brasil, não tão cedinho em Portugal e de noite aqui. Ai, Leia, te amo. Essas minhas alunas, a Leia é aluna já, né? Essas alunas, sou foda mesmo. A gente precisa fazer isso de vez em quando, né? Porque se eu não me amar, quem vai me amar, né, gente? A gente precisa desse trabalho constante. Beijo, beijo e a gente se vê amanhã no mesmo horário. E se você quer que a gente continue com a Tríade, vai lá fazer um chororô pra mim no post lá do perfil, que quem sabe eu faço a vontade de vocês. Mas, ó, tem que muita gente comentar, viu? Porque senão não vou ficar aqui madrugando pra ficar fazendo resumo, não. Tchau, gente. Até amanhã. Tchau, tchau.